Olá a todos, como é que vocês estão? Helder de Araújo aqui, canal Luz no fim do túnel, 6 de dezembro de 2024. Hoje é sexta-feira, está bem quente aqui em São Paulo. Acredito que está aí 26 graus mais ou menos. Bom, eu tive aí um perrengue aí, fiquei 2 dias aí meio fora do ar, fiz um procedimento aí médico, né? E felizmente correu tudo bem, graças a Deus, estamos aqui de volta. E achei interessante aí as notícias que nós estamos vendo aí esta semana, né, sobre a Coreia. Hoje assisti uma entrevista sensacional que o professor Miguel Nicoleles deu para o Breno Altman. Enfim, é muito importante essa entrevista, né, de um dos maiores cientistas vivos, né, e brasileiro, e neurocientista, né, e neurolinguista, e neurocirurgião, enfim, um indivíduo que tem uma pesquisa absolutamente fora de série e que nos dá informações valiosíssimas, né, sobre a história da tecnologia, sobre a história das ciências, sobre o avanço hoje da tecnologia, onde é que ela está, onde é que ela não está, onde é que ela poderia estar, né? Poderia estar aqui no Brasil, né? Se nós investíssemos aí, sei lá, 3% do PIB em ciência, tecnologia, né? E pesquisa, quem sabe, né? Bom, às vezes a gente também fica assim, meio pasmo quando um certo paradigma cai por terra, né? Acredito que o paradigma da Coreia do Sul como um paraíso tecnológico e industrial caiu por terra, pelo menos para mim, né? E aquela ideia de demonizar a Coreia do Norte, também tudo isso assim, boa parte disso, não vou dizer grande parte disso, era tudo propaganda, né? Porque as coisas não. Nem a Coreia do Sul é tão fantástica quanto a propaganda americana dizia, nem a Coreia do Norte é tão degradada e ditatorial e maligna quanto dizia, né, a mídia, né, a Bloomberg, o New York Times, o Wall Street Journal, né, enfim. Inclusive o João Pitilo, que ele tem um canal, ele deu entrevista ao comandante Robson nessa semana, tive a oportunidade de ouvir essa entrevista, e ele trouxe fatos importantes aí e pouco sabidos sobre a Coreia do Sul, né? Que houve um golpe de Estado lá na Coreia do Sul, né? Parece que já fracassou ou vai fracassar, ou o presidente vai ser cassado. Ele tentou fechar o Congresso Nacional de lá, né? Bom, nós sabemos que a República da Coreia, que é conhecida como Coreia do Sul, né? Bom, vamos trazer alguns fatos aí sobre a construção política dessa Coreia do Sul, né? Primeiro, o presidente dessa Coreia do Sul, ele nem sabia falar coreano. Olha, pasmem, ele morava no Havaí e falava inglês. É possível isso? Bom, a Coreia do Sul surgiu como um governo tampão. Ela é um governo tampão para arrancar ali um pedaço daquela região, né? Não havia nenhum fundamento natural, nenhum fundamento político para que existisse uma Coreia do Sul, né? O certo é existir apenas a Coreia, né? E os coreanos, né? Então veja, é bom que fique claro, ali na Península Coreana e no final da Segunda Guerra Mundial, de um lado estavam os Estados Unidos e os anglo-saxões, os ingleses, né? Então eram os britânicos, ainda se falava britânico nessa época, né? Depois passou a se falar somente ingleses, né? Bom, do outro lado tinha a União Soviética e setores do governo chinês, né? O acordo foi que todos desocupariam a península e o destino da Coreia seria traçado pelo seu próprio povo. Isso foi uma discussão que houve após o encerrar da Segunda Guerra Mundial, né? Então não haveria, ali foi tratado que não haveria uma ingerência estrangeira na Coreia. E a China e a União Soviética se retiraram da Coreia. Foi simples assim. Os Estados Unidos e a Inglaterra não se retiraram, né? E depois a Inglaterra saiu e os Estados Unidos ficou lá na Coreia, né? Isso desde finais aí da Segunda Guerra Mundial. Então os Estados Unidos nunca cumpriu o acordo que ele mesmo propôs, né, aos vencedores da Segunda Guerra Mundial, né, que foi a saída de todas as forças estrangeiras da Península Coreana, né. Então são os Estados Unidos que criaram, né, de uma maneira inteiramente artificial essa Coreia do Sul, né. E isso deu início à famosa Guerra da Coreia, né, que durou 3 anos e que foi uma guerra terrível, uma guerra fratricida de um povo contra si mesmo, né? Horrenda, né? Uma guerra terrível, né? E que destruiu os dois lados.
ceifou muitas vidas, inclusive de tropas estadunidenses, australianas e até mesmo colombianos foram combater na Coreia, hein? Uma designação da ONU também entrou lá, já como tropa, em tese, como tropa de paz, né? Contra a Coreia Popular, no caso a Coreia do Sul, contra a Coreia Popular, que é um nome também que se dá à Coreia do Norte, a Coreia Popular. Daí que a Coreia Popular, que é a do Norte, passou a ter ajuda da União Soviética e muita ajuda também da China. Nessa semana, aliás, corpos de combatentes chineses daquela época foram achados e repatriados para a China, naquela região, hein? Então essa Coreia, essa península coreana, ela ficou sujeita a um clima de tremenda tensão, né? Não houve formalmente uma desescalada, né? Acabou a guerra, né? E vamos fazer aqui um tratado de paz. Esse tratado de paz não existe. O que houve foi um armistício, melhor dizendo, um cessar-fogo. O armistício seria o princípio da conversação, né? E é o que se faz antes de se fazer um tratado de paz, né? Mas houve um cessar-fogo, né? E as duas Coreias viveram então as turras, né, dividindo o mesmo povo, a mesma cultura durante toda a Guerra Fria. Com o fim da União Soviética, a Guerra Fria na Coreia permaneceu, né? Permaneceu para que os Estados Unidos jamais abrissem mão de sua base militar ali. Ele tem uma grande base militar ali de quase 30 mil homens, né, estadunidenses, né, militares no território da Península Coreana, né? E aí você vê a constante política de ingerência, né, de intromissão nos assuntos da Coreia. Essa constante política de fustigar um país contra o outro, irmão contra irmão. E a base americana na Coreia se tornou um ponto de ameaça, inclusive, para todo o Indo-Pacífico, né? De tempos em tempos, às vezes 2 vezes por ano, os Estados Unidos levam grande quantidade de navios e de armamentos para lá e simulam operações, né, fazem exercícios militares ali, no qual o inimigo é sempre a Coreia Popular, a Coreia do Norte, né? Isso é terrível, né? É uma total intromissão e agressão. A violência ali é o método, hein? Daí que a Coreia Popular se viu obrigada a se armar, né? E tratou de se armar melhor até do que a Coreia do Sul, né? Veja, a Coreia do Norte, ela sabe que se ela não estivesse armada, ela já teria sido invadida e tomada, né, completamente pelo Tio Sam, né? A Coreia Popular, que é a do Norte, enfrenta sanções duríssimas aí por parte dos Estados Unidos, da União Europeia, inclusive com a aval aí da ONU, né? E o Itamaraty brasileiro, olha que pouca vergonha, fica condenando testes de mísseis na Coreia, como se fosse um assunto do Brasil, né? O Itamaraty, bom, ele engatou uma marcha ré, né? Não se entende mais nada. Qual que é o objetivo do Itamaraty? Que é ficar assim alisando, puxando o saco dos Estados Unidos até quando, né? Vão praticar essa política de bom mocismo tola e que não tem um objetivo claro no que tange ao desenvolvimento do Brasil, né? Seria bom saber qual é o interesse do Itamaraty aqui no Brasil questionar um míssil lá da Coreia Popular, né? Bom, o Itamaraty aí do Mauro Vieira vai mal, né? O garoto de Washington, né? Bom, será que o Itamaraty sabe o que significa o Sul Global? Este indivíduo aí, Mauro Vieira, acredita que os brasileiros somos ocidentais, né? Então ele segue uma orientação eurocêntrica e americanista, né? Ele não voltou americanizado, né? Ele está americanizado, parece que para sempre, né? Bom, as empresas estão fechando na Europa. O CEO da Stellantis aí pediu demissão. A Volkswagen mandou 15 mil funcionários embora, né? Fechou fábrica na Alemanha. A Audi fechou fábrica na Bélgica. E essa gente aí do Itamaraty segue perdida de amores pela Europa que está falindo, né? Vão falir junto, hein? Bom, nossa Coreia aí, hein? Essas Coreias são alvo de muitas tensões produzidas de fora. Voltando ao assunto da Coreia, veja. A turma da OTAN está orientada para instigar a Coreia do Sul contra a Coreia do Norte. Eles vivem praticamente nessa instigação aí, né? Depois que a Coreia do Norte viu acontecer em seu território, depois de ver tudo que os Estados Unidos fizeram no Vietnã, no Laos e no Camboja, é lógico que essa Coreia iria se armar, né? E a Coreia Popular foi observando também o que foi feito no Iraque, na Líbia e na Síria. Agora vejam, a Coreia Popular nunca invadiu país algum, né? A Coreia Popular, a Coreia do Norte, ela nunca patrocinou golpe de Estado nenhum.
Ela nunca enviou tropa para invadir outro povo, nunca atacou nenhum país. Ela vive da sua maneira, dentro do seu território, respeita todo mundo e exige ser respeitado. Será que é pedir muito? Que se comece a respeitar a Coreia do Norte pelo que ela é, pelas suas escolhas? Né? E onde fica aí a autodeterminação dos povos, hein, tio Sam, hein? Bom, e agora a Coreia do Sul, a República da Coreia, sempre teve governos muito reacionários, sempre reprimiu movimentos populares, isso aí não sai na grande mídia, né? E sempre foi vendido como um país democrático, né? Bom, nos anos 80, veja, os estudantes da Coreia do Sul enfrentavam o governo nas ruas de Seul, a capital, né? Chegavam a mobilizar o país todo e sofriam perseguições brutais da parte do governo, né? Os estudantes furiosos arremessavam botijões de gás acesos contra as tropas de choque do governo, né? Era uma carnificina por causa da dura repressão, sobretudo no ambiente universitário, hein? A Coreia capitalista, apesar do tanto que suas marcas se consolidaram, a Hyundai, a Samsung, ela vive uma grande desigualdade de renda. Não tem previdência pública, a saúde pública é muito precária. Há muito suicídio de idosos na Coreia do Sul. Quer dizer, você vê, não é a maravilha que os Estados Unidos pinta, né? E, além disso, as suas empresas aí, a Hyundai, a Samsung, elas também não estão assim com aquela bola toda, hein? Como já estiveram, porque elas dependem muito do comércio externo, né? Bom, a Coreia do Sul tem um número muito elevado. Veja agora um ponto assim, um pouco impressionante, né? Pode-se dizer um número extravagante de incidência de prostituição na terceira idade. Pessoas que alcançam a terceira idade ficam completamente desprotegidas. Você não tem um sistema de previdência social, né? Você não tem qualquer tipo de previdência, qualquer tipo de apoio do Estado coreano. Essa sociedade que é pintada como democrática, como o contrário da Coreia comunista e malvada, na verdade, a Coreia do Sul é uma sociedade extremamente dura, tem consideráveis problemas sociais, hein? Então, a Coreia do Sul é mostrada no Ocidente como um paraíso da democracia, quando não é isso. Veja esse presidente aí, o Yoon Sung. Então ele decreta uma lei marcial, né, que em tese é um golpe de Estado, né, e as tensões da política coreana agora são muito vivas e a gente começa a se dar conta de que as coisas não vão bem, né, enfim, para o próprio liberalismo ocidental, né, o chamado neoliberalismo, né. Então esse partido do presidente aí que assinou a lei marcial é o PPP, Partido do Poder Popular, que não é nada popular, hein. O seu opositor, o PD, o Partido Democrático, ele tem a maioria, né. Ele é de fato popular, a oposição, né. O PD, o Partido Democrático, passou o rodo aí no partido do Yoon Sung, e aproveitou uma série de coisas, pois tinha maioria no Congresso. Ele destituiu aí o que eles chamam aí os procuradores, né, o que eles chamam de fiscais lá, né. Ele destituiu o fiscal principal lá, que são os procuradores, destituiu o chefe da procuradoria, destituiu advogados públicos, mudou a controladoria, né. Passou uma série de propostas, reordenou toda a política para o ano de 2025 e foi de encontro ao presidente, né, que está lá há um ano. O Sung, vendo-se perdido no voto e com a coisa mudando contra ele radicalmente em 2025, decidiu fechar o Congresso e decretar um estado de sítio e falhou, né? Então, a coisa ficou nesse pé aí, né? O filme O Parasita, né, para indicar um filme aqui, mostra bem a sociedade coreana. Aquela série de ficção, isso eu tive a oportunidade de assistir, a primeira temporada aí do Round Six, mostra a miséria e a dificuldade da sociedade coreana. Esses dois recortes cinematográficos aí são importantes para a gente entender um pouquinho de uma sociedade tão distante da nossa, né? Mas veja aí, voltando para o golpista aí da Coreia do Sul, né? Depois de perder na política, ele decreta uma lei marcial. Quer dizer, então que democracia é essa? O problema não é decretar a lei marcial, que já é um absurdo, né? O problema são as explicações que ele dá, né? Onde você já vê toda a divisão da Coreia. Esse problema da divisão é um problema terrível, hein? Veja só, os Estados Unidos. Tudo acaba em briga, né? Você não consegue mais. Como é que você vai desenvolver o Brasil? Por exemplo, aqui no Brasil, a divisão esquerda-direita. Sabe, não se consegue pensar um projeto de país. Nem vamos pensar como faz a China. A China pensa 50 anos na frente, né? Não, a gente podia pensar pelo menos um ano na frente, hein? Que tal pensar 4 anos na frente?
Com o Congresso que fica hostilizando, uma parte hostilizando a outra, não há consenso em nada, em assunto nenhum, né? Fica tudo dividido, né? Fica uma bola dividida. Bom, a culpa, segundo o Jung lá, Jung, né, é das forças anti-Estado. Veja, é engraçado quando um liberal, né, defende o Estado, né? Sobretudo um neoliberal, né? Quer dizer, nessa hora o neoliberal defende o Estado, né? Ele diz que elementos comunistas, veja, eles ainda estão nessa, hein? A partir da Coreia Popular, estavam influindo no governo. Quer dizer, então o problema não é da Coreia do Sul, o problema é da Coreia do Norte. Quer dizer, que não tem nada a ver com o peixe, hein? Isso aí ela não tem nada a ver com isso aí, hein? Então veja, o velho espantalho do comunismo, né? A mesma ladainha de desinformação de sempre. E há uma outra fala aí do presidente golpista, né? Ele diz que vai manter o Estado liberal, né? Vamos manter o Estado liberal, né? E diz isso como se as medidas aprovadas freassem esse liberalismo, né? É muito provável que as medidas foram pensadas, as medidas que ele está criticando aí, para 2025, é muito provável que foram medidas pensadas para melhorar a condição de vida do povo coreano, né? É aquela história de você querer diminuir os impostos para quem ganha menos de R$ 5.000, né? Nenhum liberal da Faria Lima vai querer isso daí, né? Mas ele quer que diminua o imposto dele que é bilionário, né? Mas diminuir o imposto dos pobres, nem pensar, né? Para ele isso é uma coisa impensável, né? Então veja, democracia, participação popular, honestidade, não são os fatos comumente vividos na Coreia do Sul, hein? Que é vendida no nosso imaginário, que é o primo rico, né? Que a Coreia do Sul é o primo rico. E a Coreia do Norte é o primo pobre. Não, a Coreia do Sul é o primo rico e nobre. E a Coreia do Norte é o primo pobre e mau, né? Não é nada disso, na verdade. Essa rivalidade das Coreias, na verdade, é instigada pelo Ocidente e é falsa essa rivalidade. É algo produzido de fora para dentro da península. Em última análise, essa Coreia capitalista, essa República da Coreia, a Coreia do Sul, é um país fictício. É um país imaginado pelos Estados Unidos e pela OTAN para ser um país tampão, né? Para ser um país proxy lá na península, a partir do paralelo 18. E para evitar a unificação a qualquer custo. Que é assim que o imperialismo funciona, através da divisão, né? Uma tentativa de golpe de Estado num país que tem uma base americana com 30 mil homens, hein? Com uma unidade de inteligência ali encarregada de espalhar aí 99% das mentiras e das fake news sobre a China e sobre a Coreia do Norte, em toda a região. A Coreia do Sul é usada para isso. Ela é instigada a criar a sinofobia, né? E também demonizar a Coreia do Norte, né? Então, como é que um país que tem uma inteligência importante, tem um exército, né, tem a inteligência dos Estados Unidos, o exército dos Estados Unidos lá, agindo na região, toma um golpe de Estado, ou cria um golpe, um movimento golpista? Como é que é possível? Ora, veio planejado da Casa Branca, né? Só pode ser, né? Veja, a Casa Branca, Washington, tem a reserva de mercado quando o assunto é golpe de Estado, hein? As Coreias estão mudando, o mundo está mudando. Tem muitos coreanos questionando essa infiltração e essa divisão atroz, né? Aliás, teve uma coisa engraçada aqui, né? O único lugar do mundo que não tem golpe de Estado é os Estados Unidos. Por quê? Porque lá não tem embaixada dos Estados Unidos, né? Se tiver embaixada dos Estados Unidos, vai ter golpe. Então, o único lugar que não tem golpe de Estado é os Estados Unidos, porque lá não tem embaixada dos Estados Unidos. Bom, é preciso dizer, nós nunca vimos uma concentração de renda tão brutal na história da humanidade hoje. As contas do neoliberalismo não fecham mais. Que tipo de mundo é esse que vende um cara como o Elon Musk, que ganha 500 milhões de dólares por ano? Daí o pedreiro chega aos 70 anos e não consegue se aposentar, porque o Estado não tem dinheiro para pagar a aposentadoria dele, ou ele tem que trabalhar até os 75, é isso? Que absurdo, hein? Entre os novos tigres asiáticos, ressaltava-se a imagem da Coreia do Sul como uma democracia estável, moderna e bem consolidada. E isso é um pouco ilusório, né? Apesar de todo o esforço e capacidade e habilidade do povo coreano, hein? Mas veja, esse povo tem reagido fortemente a essa infiltração. Você veja aí as brutalidades que eles cometem contra os estudantes. Lá há muitos anos eles fazem isso, né? Então, um tanto dessa democracia aí é uma ilusão criada pela mídia ocidental, né?
e também para servir como um contraponto à Coreia do Norte, né? Porque a Coreia do Norte realmente é abertamente do lado hoje da Rússia e da China, né? Essa ilusão aí serve de lastro à propaganda anticomunista, ao mesmo tempo em que reforça a doutrinação ideológica que exalta as democracias liberais, né, do Ocidente, né? A Coreia do Sul seria um baluarte do progresso, do desenvolvimento, da liberdade individual, em contraponto ao atraso e ao totalitarismo da Coreia do Norte. Bom, vocês lembram quando as montadoras de veículos coreanos estavam brilhando, hein? A Hyundai, hein? Numa posição muito mais favorável até do que as japonesas, e se enaltecia muito, então, o progresso das montadoras coreanas. Bom, nessa semana já se viu que boa parte desse brilho aí está opaco. As montadoras coreanas estão em franco declínio, e esse golpe também reflete esse problema. Da mesma maneira que certos governos europeus estão indo para o beleléu, o próprio governo da França, da Alemanha, do Reino Unido, né? Estão se desfazendo, né, em crise. Bom, e olha que a Coreia capitalista ela foi pioneira em processos de automação em várias épocas e áreas, né? E toda a mídia enaltecia a modernidade coreana, a industrialização coreana, tudo automatizado, tudo moderno. Só que o ser humano meio que foi ficando para segundo plano, né? Bom, quando o Fernando Henrique Cardoso, que foi o príncipe da privataria aqui no Brasil, ele dizia, né, na privatização dos portos brasileiros, que o Brasil precisava ser uma Coreia, né? Então vamos concluir essa parte do nosso vídeo, né? Vejam, a verdade é que nunca houve nada de democrático, de estável ou moderno no sistema político da Coreia do Sul, né? É uma fachada. Como, aliás, a própria democracia ocidental já está se provando uma fachada, né? Veja, então é um país que foi repleto de golpes de Estado, de ditaduras brutais, de autoritarismo, de repressão contra sua população e uma série de interminável de massacres, né? Então, não que eu tenha vontade e gosto de falar mal da Coreia do Sul, não, eu só queria dizer que aquilo que se fala sobre a Coreia do Norte, grande parte daquilo que se fala sobre da Coreia do Norte vale para a Coreia do Sul. E também é bom lembrar que a Coreia do Norte é um país que, com todas as suas, o seu governo lá, tido como tirânico e totalitário e tudo mais, tem menos problemas sociais do que a Coreia do Sul, né? Aliás, é um país fortemente industrializado, né, e que tem aí na produção de mísseis um diferencial. Veja, a primeira coisa que o Trump fez, quando ele foi eleito lá na primeira vez, foi ir para a Coreia do Norte, lá conversar lá com o Kim, né? Bom, então falamos aí hoje da Coreia, né? Bom, e agora para terminar o nosso vídeo aqui, fazer a final do nosso vídeo, eu vou falar sobre, sabe, sobre o que eu vou falar? Sobre São Paulo. Veja, é uma coisa que realmente me impressionou. São Paulo está investindo no turismo ferroviário. Olha que coisa fantástica, hein? O estado de São Paulo pretende criar a maior rede de trens turísticos do Brasil. Ele vai resgatar trilhos históricos, construir museus temáticos e conectar rotas em meio à natureza e às cidades. Não é uma coisa fantástica? Com um investimento aí dito bilionário, né, a iniciativa promete revolucionar o setor do turismo, também dos trens, né, das ferrovias, né, das viagens, e atrair viajantes e também, claro, turistas, né? O turismo se junta aí ao patrimônio histórico. Veja, isso é uma grande solução para o Brasil, né? Algo básico, né? Natural, inteligente, assim esperamos que seja, né? Alguém com mais de 2 neurônios e meios de ação percebeu que 1.000 quilômetros de trilhos não estão ali para virarem ferro velho, né? Daí o programa de turismo ferroviário pretende revitalizar 23 circuitos ferroviários, recuperar estações, construir museus temáticos e a integração de tudo aí com o chamado trem intercidades, né? Ou seja, a ferrovia passa e depois ela conecta com o trem que vai para dentro da cidade, né? Tudo isso conectando aí rotas que já existiam, hein? Além de alguns novos trechos que pretendem fazer. Bom, então esse programa, sim, pelo menos a ideia eu acho excelente, né? Ele disse que vai injetar 1,8 bilhão de reais na economia paulista nos próximos 10 anos. Entre os projetos que estão prometendo aí está o Trem da Mantiqueira, que vai conectar São Paulo a Minas Gerais, que é um trajeto de 35 quilômetros partindo de Cruzeiro até Passa Quatro, né? O plano inclui restaurar a estação ferroviária de Cruzeiro, né, que fica em São Paulo, e a criação de um museu dedicado à Revolução Constitucionalista de 32, né? O circuito beneficiará 12 municípios do Vale do Paraíba e do Litoral Norte.
atualmente aí a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária opera 10 quilômetros desse trajeto. Um outro destaque é a revitalização do Cais do Valongo, em Santos, com a criação de um circuito ferroviário conectado ao Museu Ferroviário da cidade. A rota vai se estender por 198 quilômetros, de Santos ao Vale do Ribeira, passando pela Praia Grande, Mongaguá e Itanhaém, utilizando a antiga ferrovia Santos-Cajati. Diversos trechos serão restaurados. Veja. E falar também sobre a Estrada de Ferro Campos do Jordão, criada em 1914, o ano que começou a Primeira Guerra Mundial. Hein? A Estrada de Ferro Campos do Jordão, outrora um dos ícones do turismo ferroviário paulista. Hoje, apenas 7 quilômetros dos seus 47 totais estão operando. Hein? O programa, então, planeja reativar outros 9 quilômetros, além desses 40 que estão inoperantes, até Santo Antônio do Pinhal. Conclusão, estão dizendo que vai ser no ano que vem. Hein? E o Trem dos Romeiros, veja, voltado ao turismo religioso, o Trem dos Romeiros promete integrar a cidade de Aparecida, que é um importante destino de peregrinação no Brasil, né? O trajeto terá início em Cachoeira Paulista até São José dos Campos, aproveitando também a parte da linha Intercidades, né, a parte interna de São José dos Campos. Além dos projetos mencionados, o programa contempla circuitos como Trem Raízes do Interior, ligando Boituva a Laranjal Paulista, o trem de Ipanema entre Sorocaba e Iperó, e uma rota que conectará Ribeirão Preto a Franca. Agora preste atenção, se isso daí for marmelada, bravata de jornalismo marqueteiro, eu juro que vou chamar o Gengis Khan, hein? E botar esse governo abaixo. Tem que fazer, hein? Vamos pedir, vamos querer. Bom, historicamente, agora a parte final do vídeo, hein? Veja, essa aqui eu peguei no China Inside, como é que chama aquele canal? Um canal fora de série, né? Ele é em inglês, é um americano que mora na China. E ele falou sobre os diamantes, né? É um assunto realmente que a gente que gosta de pedras preciosas, de gemas, quer dizer, só gosta, né? A gente não tem muitas pedras preciosas, né? Mas a gente admira. Veja, a De Beers é a maior empresa de diamantes do mundo, né? Ela detém o monopólio do comércio de diamantes no mundo. É um monopólio sem paralelos. A De Beers manipula os mercados de diamantes do mundo, restringe o suprimento de diamantes, regula atentamente o volume de diamantes em circulação disponíveis para venda em todo o mundo. O que está acontecendo com a De Beers? Ela está com problemas, né? Veja, como é que uma empresa assim bilionária está colapsando? Bom, o que aconteceu? A produção artificial de diamantes da China. Veja, tinha que ser coisa da China, né? A Bloomberg lançou a notícia de que a De Beers cortou mais 10% dos preços dos diamantes, né? E a empresa pretende colocar um limite no mercado global, né? São dois problemas aqui. Veja, o mercado de luxo da China e o boom de diamantes feitos por pessoas, né? Feitos por máquinas, os artificiais, né? Na verdade é o mesmo problema. Veja, o mercado de luxo da China, né, está mudando para diamantes feitos por homens, né? Diamantes artificiais. E a maioria desses diamantes é feito na própria China. Então vamos ver, ó, a razão pela qual a indústria de diamantes fabricados em laboratório está bombando na China se deve à necessidade industrial de diamantes. Diamantes, veja, ele é usado sem número de tecnologias, né? Já vou falar sobre isso. Mesmo após a queda de preços, aí a De Beers anunciou para seus compradores que o mercado global ainda está bem mais baixo do que isso, né? O mercado secundário está vendendo diamantes muito mais baratos do que a De Beers, é isso. Esse é o problema. Então a China construiu uma grande cadeia de suplementos aí para o mercado de diamantes industrial na província de Henan. Veja, diamantes são os materiais mais duros e mais compactos que existem no mundo. Isso os faz muito úteis em certas ferramentas, né? Em certas engrenagens, né? Em certas tecnologias, né? Por exemplo, de perfuração, né? Equipamentos de construção, de mineração, equipamentos onde você tem que cortar o metal, cortar a rocha ou concreto, utilizam diamantes industriais, ou seja, feitos em laboratório, né? E a China faz a maioria desses diamantes. A produção desses materiais aí supra uns 85% da demanda global.
Os produtos mais caros, né, em termos de diamante, vêm da Europa, da América do Norte, do Japão, da Coreia. E empresas na Europa e na América do Norte compram diamantes industriais da China para colocar em máquinas e ferramentas de alta qualidade. Então, as empresas chinesas dominam uma parte importante do processo de fabricação e parte da cadeia de suplementos. E são as empresas estrangeiras que fazem a maior parte dos lucros. As empresas chinesas que produzem diamantes industriais estão sempre procurando novos usos para eles, novos mercados. Bom, daí descobriram que os diamantes podem ser injetados com nitrogênio e eles ficam ainda mais duros e mais fortes. E detalhe, é possível transformá-los em semicondutores. Estão vendo para onde está indo essa história? Os diamantes artificiais já têm muitas aplicações valiosíssimas na indústria pesada e na indústria eletrônica. Apenas imagine se eles também puderem ser usados como semicondutores, hein? Lembrando que Taiwan produz 90% dos melhores semicondutores do mundo, né? Bom, todo mundo sabe que diamantes são joias absolutamente maravilhosas, né? Altamente desejáveis, né? É claro, as mulheres preferem os diamantes naturais, né? Não os artificiais. Daí é que vem o problema, né? Que existe um limbo entre o que os consumidores de luxo dizem que querem e o que eles realmente compram, né? Na China, as vendas de diamantes artificiais é muito disseminada. Daí que uma mulher muito rica entra em uma joalheria e um diamante é especificamente fabricado para ela, né? Alinhado com sua personalidade. Ele é personalizado, de acordo com o seu estilo, né? E ele é muito mais barato do que um diamante natural que é tirado do chão da África, diamantes de sangue. Assistam esse filme, Leonardo DiCaprio, hein? Condições de trabalho brutais na África. As pedras passam por cartéis até chegar na De Beers, que controla todo esse processo, né? A De Beers, que não perde tempo, então tratou de entrar também no mercado de diamantes artificiais, mas os preços continuam caindo, né? Graças à concorrência chinesa. A demanda pelos diamantes não é o problema, a demanda é alta. Só que a China pode construir mais diamantes com menos dinheiro e em volumes maiores, né? Novas tecnologias na China criaram um boom assim na produção de diamantes sintéticos e os preços vão caindo. Os consumidores mais exigentes dizem que querem um diamante natural. Contudo, diamantes feitos em laboratório custam menos da metade do que um diamante natural. O preço de diamantes naturais estava garantido pela De Beers para diferenciar do preço do diamante de laboratório, mas não está funcionando, né? Veja, com US$ 6.000 você pode comprar cerca de 1,25 carats, que é como que você faz é o peso, né, dele, né, de diamante natural, né? É uma medida, né, da quantidade de diamante, né? E mais de 4 carats de diamante feito em laboratório. Então, com US$ 6.000, você compra aí quase um pouquinho mais do que 1 carat de diamante natural e 4 de diamante artificial. Então, um consumidor tem um anel no dedo, ele pode esconder que aquela joia lá é um diamante de sangue, né? Extraído de um buraco lá na África. Ou ele pode dizer que veio de uma fábrica em Henan. Só que o tamanho do negócio não mente. Você consegue uma linda joia, que você não consegue diferenciar uma da outra, por menos, né? Ou você consegue uma pequena joia por mais, né? Então a De Beers tenta produzir diamantes industriais, mas já está muito atrás da China, né? Porque a China começou antes, né? Os analistas deste mercado dizem que o mercado de diamantes feitos por laboratório na China é 85% do mercado global de diamantes. Mas as estimativas internas da China dizem que é 95%. A Associação Industrial de Diamantes da China estima que a China tem 95% da produção global de diamantes feitos em laboratório. E 80% dessa quantia vem lá da província de Henan, né? Ou Henan, não sei se. Os diamantes industriais são processados de formas diversas dependendo de sua utilização. O MPCVD é uma sigla para o processo que usa plasma de micro-ondas, é uma tecnologia, né? Ideal para fazer diamantes usados em semicondutores e em produtos eletrônicos que requerem altos níveis de controle e eficiência, por exemplo, em motores elétricos, né? Os usos são muitos, né? Muito além da mera vaidade e de ostentar uma joia caríssima, quase inacessível.
Bom, então hoje ficamos por aqui, pessoal. Dedicamos a primeira parte aí a desvendar os mistérios da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. Na segunda parte do vídeo eu falei sobre o projeto que se pretende fazer aqui em São Paulo com a revitalização das ferrovias do Estado, que eu acho um projeto absolutamente necessário e fascinante. E terminei aí falando sobre o comércio de diamantes e como é que a produção de diamantes artificiais da China está derrubando o preço do diamante e levando uma enorme preocupação à maior empresa de diamantes do mundo, que é a De Beers, que é a grande exploradora dos diamantes de sangue lá na África, né? Bom, eu espero que se faça mais diamantes artificiais, porque se você assistir esse filme, você vai ver em que condições são extraídos esses diamantes nas minas africanas, né? Pessoal, então é isso. Nosso canal aqui, Luz no Fim do Túnel. Prestigie aqui o nosso canal. Se você chegou até aqui, dá um like no nosso vídeo e replica aí nas suas redes. Traga um seguidor para o canal. Aliás, verifique se você está seguindo o canal, hein? Se você foi desseguido, segue novamente. Luz no Fim do Túnel. Temas diferentes, temas interessantes, temas importantes de geopolítica, política, atualidades, história, ciência, artes, enfim, a gente faz uma síntese de vários assuntos e às vezes tem 2, 3 assuntos em um vídeo, como foi o caso do vídeo de hoje. Recomendo fortemente o vídeo que o professor Nicoleles deu para o Breno Altman hoje. Também tem esse da China, eu vou ver, acho que é China Inside. Eu vou ver direitinho o nome para falar para vocês. E vamos em frente, pessoal. Vamos ficando por aqui. Mídia alternativa, mídia independente. Canal de livre expressão, de livre comunicação. Se você quiser ajudar o canal, aliás, quero agradecer aí a um seguidor do nosso canal que nos ajudou ontem, né? Obrigado aí, o Tari Júnior. Pessoal, então é isso. Se você quiser ajudar o canal, na descrição do vídeo está aí o nosso Pix. Obrigado a todos, até a próxima e fiquemos com Deus.